Olá, vamos juntos para mais uma edição do Jornal NB News. Lembrando que todos os dias estamos juntos aqui neste mesmo horário. Participe do nosso chat ao vivo e comente de que lugar do Brasil ou do mundo você nos assiste. Enquanto isso, vamos aos nossos principais destaques. Servidores criam estratégia para proteger recursos de fundos de pensão. Em áudio, político gaúcho se queixa de propina parcelada em 30 vezes. Ministro Dias Toffoli manda arquivar ação contra Geraldo Alckmin. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Um editorial de opinião do Estadão destacou a preocupação de servidores federais com possíveis interferências políticas do governo Lula nos fundos de pensão. O texto chama a atenção para a movimentação de funcionários públicos do Executivo e do Legislativo que fazem parte da Fundação de Previdência Complementar do Serviço Público da União, FUNPREST, para evitar que o governo petista coloque a mão em recursos da fundação para financiar obras públicas. Ao todo, 233 entidades fechadas de previdência complementar administram valores que, no primeiro semestre deste ano, atingiram 1,3 trilhão de reais, ou 11,4% do PIB brasileiro. Os dados são da ABRAP, associação que representa essas entidades. A preocupação dos servidores faz lembrar esta matéria publicada pela Veja em 2016. O PT pintou e bordou nos fundos de pensão de estatais e o rombo passa de 44 bilhões, é o que diz o título da matéria. O texto, escrito por Reinaldo Azevedo, outrora crítico do PT, foi atualizado em junho deste ano e afirma que, abre aspas, os associados dos fundos de pensão receberão uma aposentadoria menor do que esperavam em razão da gestão desastrosas desses entes, levada a feito pelos petistas, fecha aspas. O texto também destacou que 500 mil pessoas seriam prejudicadas e que o dinheiro também seria dos cofres públicos, uma vez que o Tesouro iria socorrer as estatais. Na situação atual, o Estadão afirma que, para se resguardar para o futuro, os servidores lançaram em agosto deste ano um abaixo-assinado no qual solicitam a criação de um perfil conservador de investimentos. O objetivo é assegurar a aposentadoria e proteger o patrimônio dos contribuintes do fundo. O escândalo envolvendo a contaminação de 6 pacientes transplantados por HIV no Rio de Janeiro foi considerado por Francisco Cardoso, representante do Conselho Federal de Medicina de São Paulo, um caso horrendo. Em entrevista à revista Oeste, o infectologista disse que esse foi o pior escândalo da história do Ministério da Saúde brasileiro, criado em 1953. O médico afirmou que se a regulação é nacional, a responsabilidade, então, é do governo federal, uma vez que o Sistema Nacional de Transplante é federal. O especialista ressaltou ainda que a atual ministra da Saúde, Nízia Trindade, sob pressão de órgãos como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, revogou 2 portarias que foram assinadas durante o governo anterior, ou seja, durante o governo Bolsonaro. E essas portarias regulamentavam critérios de segurança para a vigilância dos transplantes, das estatísticas, da eficácia, da moralidade, do tempo de espera e da qualidade dos órgãos transplantados. O infectologista afirmou que, para facilitar a autonomia e o envio de dinheiro aos estados, a ministra de Lula revogou as portarias que garantiam, então, mais segurança à população. Mais um político corrupto condenado à prisão por receber propina da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Bem, o caso não ocorreu no Brasil. Alejandro Toledo, ex-presidente do Peru, foi condenado a 20 anos de prisão,
Toledo é o segundo ocupante do cargo no Peru a receber a sentença de prisão. O primeiro foi o ex-presidente, já falecido, Alberto Fujimori. Embora tenha sido o primeiro presidente condenado no Peru, Fujimori ficou em segundo lugar no contexto sul-americano, já que o primeiro ex-presidente preso por roubar o próprio país foi Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente. Lula foi condenado à prisão em regime fechado por corrupção e lavagem de dinheiro. O petista cumpriu apenas 500 dias de prisão até que o STF, a Suprema Corte Brasileira, apontou uma saída para anular o julgamento inicial, que mesmo conduzido por uma vara federal em Curitiba, deveria ter sido realizado em Brasília. Toledo, a exemplo de Lula, que foi condenado em todas as instâncias da 13ª Vara Criminal de Curitiba, utilizou todos os recursos disponíveis para exercer sua defesa. O deputado federal Luiz Carlos Busato, do União Brasil, ex-prefeito de Canoas, está sendo citado em uma delação por suspeita de ter recebido propina em contratos de saúde durante sua gestão na prefeitura. O delator, um médico que chefiava uma organização social que prestava serviços de saúde para o município e apresentou áudios em que Busato aparece negociando valores e pressionando por pagamentos. Em uma dessas gravações, o então prefeito reclama sobre atraso no pagamento de uma suposta propina relacionada aos repasses para a organização social GAMP, um grupo de apoio à medicina preventiva. Abre aspas. Bom, então se estamos aumentando 4 milhões, 5 milhões, acho que tem condições de o GAMP pegar uma parte e acertar conosco. Fecha aspas. O prefeito também cobrou pontualidade no pagamento. Disse o seguinte: isso é religioso, não vai mais ter problema daqui para frente, ok? Seja 700, 800, é o do mês, depende do quanto entrar. 15 dias após fechar o mês, combinado é combinado. O deputado também reclamou de parcelamento. Abre aspas. Cássio se comprometeu a, de agora em diante, pagar o do mês. Não vai deixar atrasar o do mês, senão esse troço vira uma bola de neve. E propôs pagar em 30 parcelas, em 30 meses. 30 meses não tem como, Cássio. Fecha aspas. E teve bronca também. O que me interessa é o nosso acordo. Não podemos ficar indefinidamente na esperança de agora tem a Polícia Federal, tem não sei o que vai acontecer. Se nós já fizemos o esforço de aumentar de 16 milhões e meio para 21 milhões, diz o prefeito, que por fim reclama que não pode ficar um ano sem receber, abre aspas, a cada peido da Polícia Federal, fecha aspas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, saiu em defesa da PEC, proposta de emenda à Constituição, que tem o objetivo de limitar decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. A declaração de Lira foi enviada por ele, por escrito, ao próprio Supremo, em uma ação que visa suspender a discussão do tema pelo Legislativo. O presidente da Câmara rebateu os argumentos protocolados pelo deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que entrou com uma ação no STF contra a PEC, que limita os poderes do STF, e em favor do STF. Lira defendeu que a PEC em tramitação no Congresso não interfere na autonomia do Supremo e afirmou que o objetivo da proposta é apenas garantir mais transparência e previsibilidade nas decisões da Corte, especialmente nas medidas cautelares e decisões monocráticas, sem interferir na função jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, arquivou uma ação de improbidade administrativa contra o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A ação se referia à suposta doação de 8,3 milhões de reais da Odebrecht durante a campanha de Alckmin ao governo de São Paulo em 2014. O arquivamento ocorreu após a anulação de provas do acordo de leniência da Odebrecht em setembro deste ano. A juíza responsável pelo caso, na 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, Luísa Barros Rosas Verotti, analisou o processo e decidiu que, mesmo sem as provas anuladas, o caso deveria continuar. Ela manteve a tramitação, o que também foi defendido pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que se posicionou contra o arquivamento. A decisão do ministro Dias Toffoli gerou polêmica, já que a magistrada argumenta que ainda há elementos suficientes para prosseguir com o processo, destacando que afastar a ação poderia passar a impressão de impunidade. Apesar das alegações da juíza, Toffoli refutou os argumentos da magistrada de primeira instância e mandou trancar a ação ao alegar que as informações obtidas a partir de acordo da Odebrecht foram fonte primária do processo. O Ministério Público afirma que o ex-governador e atual vice-presidente da República recebeu recursos não declarados da Odebrecht por meio do do tesoureiro da sua campanha, o Marcos Monteiro, que também é réu no processo com o apelido de MM. Alckmin, que disse que se Lula ganhasse a eleição, voltaria ao local do crime, nega as acusações. O governo Lula vetou informalmente a entrada da Venezuela como país parceiro do BRICS, no grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O assunto será tratado durante reunião do bloco que começa nesta terça-feira na Rússia. Segundo a Folha de São Paulo, a ditadura venezuelana ficou de fora da lista de 12 países que devem ser convidados para essa nova categoria de parceria, que inclui, por região, Cuba e Bolívia, Indonésia e Malásia, Uzbequistão e Cazaquistão, Tailândia e Indonésia, Nigéria e Uganda e Turquia e Bielorrússia. Ainda há a possibilidade de mudanças de última hora. No ano passado, Irã e Etiópia entraram de surpresa no grupo, graças ao apoio da China. Em 2023, a relação prevista só tinha Emirados Árabes Unidos, Argentina e Arábia Saudita. Os argentinos desistiram sob o novo presidente Javier Milei, que em carta a Lula disse que a Argentina não iria aderir aos BRICS porque o alinhamento político do país vizinho é com os Estados Unidos e Israel. Já neste ano, além das ditaduras mencionadas anteriormente, vale lembrar que há poucos dias o grupo terrorista Talibã também demonstrou interesse de fazer parte dos BRICS, que terá o Brasil na presidência em 2025. E aí vale o destaque que o Talibã pediu apoio da China para fazer parte dos BRICS. O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que toma conta de 75% do mercado nacional de apostas, informou que o reconhecimento facial nas bets online entrou em fase de testes nas plataformas associadas. O reconhecimento facial nas bets será obrigatório a partir de janeiro de 2025. O Brasil será o primeiro país, será o laboratório que vai utilizar a tecnologia com a justificativa de impedir apostas de menores de idade e possíveis fraudes. A tecnologia será parecida com a usada por instituições bancárias para verificar a autenticidade do usuário. A promessa é de que qualquer inconsistência nas informações cadastradas com reconhecimento facial levará ao bloqueio do acesso nas plataformas de apostas. O fotógrafo oficial da Presidência da República sob comando de Lula, Ricardo Stucker, contratado pela presidência, esteve presente em comício de candidato à Prefeitura de Camaçari, na Bahia, Luiz Caetano, do PT. Durante o evento, Lula pediu voto ao candidato.
A Secretaria de Comunicação da Presidência da República afirmou que o fotógrafo não recebeu pagamento pelas fotos que tirou no comício, que usou equipamentos próprios e que atuou fora do expediente. Importante ressaltar que a legislação eleitoral proíbe o uso de servidores públicos em campanhas eleitorais durante horário de trabalho. Especialistas em direito eleitoral alertam para o fato de que tal situação pode configurar abuso de poder. A revista Cruzoé, o procurador Jonathan Mariano, destacou a necessidade da Presidência da República esclarecer se Stucker, durante o expediente, estava ali fotografando durante o expediente e se por ordem de Lula. Advogado especialista em direito eleitoral, Alexandre Rolo, disse que se Stucker estiver contratado pelo governo federal para trabalhar para a presidência da República entre 9 da manhã e 17 horas, e se neste horário ele prestou serviços para o PT, isso pode gerar consequências. O jornalista Cláudio Humberto questionou o episódio que impediu Lula de viajar para a Rússia para participar da cúpula dos BRICS. No último sábado, uma notícia de que Lula havia sofrido um acidente doméstico após cair de um banco enquanto tomava banho inundou o noticiário brasileiro. Abre aspas. Por que Lula tomava banho sentado? Eis a questão, é o título do texto publicado por Cláudio Humberto, jornalista político veterano, que inclusive foi assessor de imprensa e porta-voz de Fernando Collor quando o Collor foi presidente. O Cláudio Humberto afirmou que jornalistas mais engajados, ou seja, mais próximos de Lula, foram orientados a divulgar no sábado que Lula tinha caído durante o banho. Um pé do banquinho em que estava sentado teria se quebrado, fazendo Lula cair, bater a cabeça e ganhar 5 pontos na nuca. Abre aspas, gerou dúvida em que estado Lula se encontrava para ter que tomar banho sentado. Estava sozinho? O Planalto achou melhor alterar a versão? Ele escorregou? O doutor Roberto Calil citou pequena hemorragia e ordenou observação para evitar piora, mas a assessoria decidiu armar sessão de fotos, fazendo de conta que Lula trabalhava normalmente, diz o texto do jornalista, que continuou. A história prescreve transparência. O presidente deveria ter contado o ocorrido a veículo insuspeito, expor o curativo, mostrar que está bem. A saúde do presidente é assunto de interesse nacional e não pode ficar à mercê de conveniências e jogadas de marqueteiros de fim de semana. Botar Lula posando para foto foi uma ideia infeliz. Por isso, não faltou quem lembrasse as velhas farsas com Tancredo Neves e Costa e Silva. Não parece ser o caso, mas era grave o estado do general Costa e Silva e de Tancredo Neves quando ambos foram levados a posar para fotos. Nós ficamos por aqui, mas amanhã tem mais, se Deus quiserem, no mesmo horário aqui na NB News. Lembre-se de deixar o seu like, deixar o seu comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo. Até a próxima!